Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me vendo aqui sozinho hoje. Infelizmente o João não está mais fazendo parte do projeto, ele decidiu fazer um projeto sozinho. Desde já quero agradecer toda a colaboração que o João teve aqui com a gente. Foi bastante especial esses meses que nós passamos juntos, foi bastante agregador. O João é um cara de muito talento e ele vai tocar esse talento agora de forma individual. Desde já, eu quero desejar sucesso para você, João, para sua esposa, nos seus projetos. E aqui a gente continua. Temos um novo host que vai aparecer hoje, vocês vão conhecer, e a gente ainda tem muitos entrevistados aí para poder trazer para vocês. Quero que vocês continuem nos dando dicas, nos dando feedbacks, eu quero que vocês continuem compartilhando isso e fazendo essa comunidade crescer para que cada vez desconhecidos se tornem conhecidos aí através da gente. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconhecido. Antes de mais nada, só dizer para vocês aí que a gente tem um QR Code que vai estar em algum pedaço dessa tela aí para vocês poderem contribuir com esse trabalho. A gente está um tempo sem gravar. A última gravação foi do episódio das mães, deu super certo, muita gente gostou, menos a minha mãe, por conta da história que eu falei. Ela acabou que não concordou muito e até quis me bater depois do episódio que eu falei aquilo com ela. Mas tudo certo. Vamos seguindo aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Aqui do meu lado, Franklin. Ele é o novo host. Franklin é um amigo de longa data, né? Viu seu filho nascer, né, É Franklin? verdade. Ele já tá do nosso tamanho hoje, 11 anos, basicamente. 11 anos, mas parece que tem 15, né? É, verdade. Então, o Franklin, ele vai estar tocando com a gente aqui. Ele também é da área do assunto que a gente vai falar aqui hoje. E seja bem-vindo, Franklin, por Obrigado. favor. Para mim é uma grande satisfação estar aqui ao seu lado. Eu sou da área também de fotografia, trabalho numa grande empresa de televisão. Já estou lá há 17 anos. E o nosso convidado, né, de hoje foi um mentor. Ele me ensinou tudo que eu sei hoje, que é o Edson Gama. Obrigado, Gama, por aceitar o nosso convite, né? Obrigado por vir. É, Gama que é formado em... Deixa eu até ler aqui, né? É filho de cineasta, formado em publicidade, estudou iluminação por 4 anos na França, vários trabalhos feitos. E a primeira pergunta que eu te faço, Gama, o que é fotografia? Eh, Primeiro, Franklin, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de falar dessa arte que a gente tanto trabalha por ela, né? E que, na verdade, é um bem cultural. A gente vê fotografia como uma coisa que faz parte do modo de viver do mundo, né? O mundo sem luz é uma escuridão e todo mundo procura a luz, né? A gente tem o privilégio que, além da luz, a gente faz a imagem. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, a fotografia é um recorte de como a gente vê o mundo, né. Então todo mundo de alguma forma é uma parte dessas pessoas também é fotógrafo. A diferença é que um profissional, um amador, ele consegue fazer um recorte disso e implementa nesse objeto de arte a sua moda de ver o mundo, de compartilhar o olhar, né. A fotografia, em última instância, para mim, ela é um recorte, um compartilhamento da forma que o indivíduo tem de se revelar para o mundo, né, em última instância isso é a arte, né, a arte é exatamente isso. Bacana, Edson. A gente sempre costuma trazer as pessoas aqui para poder mostrar esse lado e a gente quis trazer isso em relação à fotografia. Foi uma ideia até do Franklin de ter trazido você e a gente vai explorar a partir de então essa questão da fotografia. A gente já conversou um pouco sobre isso e você já fez diversos trabalhos lá atrás em relação a tem uma mudança muito grande. Então, assim, eu queria que você até dissesse pra gente, você como um fotógrafo que hoje ainda trabalha, a tecnologia cresceu muito, o que que você enxerga hoje como diferente de a fotografia lá de trás, o que você tem a dizer sobre como era a fotografia lá atrás, para como é hoje? E, assim, em sentido de, você achava que era melhor no passado, por mais que fosse mais restritivo, questão de filme, você tinha que ter muita confiança na foto que você tirava, como é que você enxerga isso hoje? O que que você prefere? A fotografia antes como era ou a fotografia hoje em dia? Essa pergunta é bem curiosa, porque a gente pode segmentá-la em 2 pontos bem distintos, né. Uma que a gente fala só sobre o que é a fotografia em si, e o outro aspecto é falar de como a tecnologia fez com que o nosso comportamento se adaptasse aos novos tempos.
Falando primeiro da coluna dorsal do que é a fotografia, né, do berço da ideia de fotografia, ela não mudou desde o momento que ela foi inventada lá no Império, né. Então a fotografia é exatamente o fato de você conseguir reportar aquilo que se vê. E sob esse aspecto, a fotografia continua com os mesmos valores, né, ela não evoluiu e nem pouco diminuiu, ela é proporcional à evolução do indivíduo. Então ela é o produto do indivíduo. Então, nesse sentido, ela é oscilante em algumas camadas, ela é mais simples, tanto quanto ela o é mais complexa para outras camadas, né. Agora, sob o ponto de vista tecnológico, a fotografia sofreu sim uma mudança brusca, né, e nesse aspecto, essa mudança, agregou e sob alguns aspectos também complicou e tirou um grupo de pessoas aí dessa fila de atividade, né, desse barco, desse trem. Algumas ficaram no meio do caminho, infelizmente, né. Mas eu vejo a fotografia moderna, a fotografia sob o ponto de vista da evolução tecnológica, como um avanço muito grande. Eh Porque a gente tem a oportunidade hoje de dar foco, né, de dar visibilidade, de jogar uma luz sobre uma parte da sociedade que só se reportava sobre ela, né. Eu costumo abordar uma história que as aquarelas de Debré, me desculpa, as aquarelas de Debré eram uma referência das fotografias mais bonitas, embora não fosse fotografia, era fotografia sob o aspecto da reprodução do fato, né. Então Debré era considerado um grande retratista, mas o que ele retratava era a escravidão a partir da perspectiva dele, né. E hoje com a evolução, quando a gente parou para representar isso melhor, a gente consegue ver a escravidão, toda a pobreza sob o ponto de vista do pobre. Isso é de um enriquecimento antropológico, né, social, fantástico. Aí a fotografia moderna, né, a digital, toda a tecnologia trouxe essa possibilidade de as camadas em todas as suas classes conseguirem se revelar. E aí isso é um ganho fantástico. Isso sob um ganho sobre principalmente sob o ponto de vista antropológico. Agora tecnológico, a gente ganhou muita velocidade, isso é bacana também de se dizer, né. Houve um episódio sobre a cobertura de um jogo dos Jogos Pan-Americanos, não me lembro exatamente qual, em que fizeram uma aposta para ver qual veículo de imprensa conseguiria publicar a primeira foto, né. E aí armou-se um esquema para que um fotógrafo sobre um estádio fizesse uma foto, isso estava tudo arquitetado. Ele jogou esse filme com 2, 3 fotos feitas pelo lado de fora do estádio, um motoqueiro esperou isso chegar para poder levar num laboratório, o laboratório levar para a edição de um jornal, isso ser publicado para em 24 horas conseguir estar estampado na capa do jornal. Eles conseguiram esse feito, foi o primeiro veículo a publicar essa foto. Mas depois de 24 horas, hoje essa dinâmica faz com que essa foto chegue em todos os cantos do mundo em menos de 1 minuto, né, então isso é muito bacana. Então eu vejo com bons olhos sob o ponto de vista da velocidade e a tecnologia, e essa fotografia entrando em todos os lugares, mas fundamentalmente os valores que a fotografia sempre teve, eles evoluíram, sistematicamente, amplamente, né, e a fotografia é o produto da evolução humana, né, então a gente está caminhando com um largo espaço para diversos lugares, tanto quanto a gente também evolui sobre diversos outros aspectos sociais. A fotografia vai reproduzir isso tudo. Só um detalhe rapidinho sobre o que você falou, eu fiquei pensando assim, sobre quando a gente tirava foto antigamente, eu sou dessa época aí também, peguei a época do filme, né, É, então, a pessoa para tirar foto própria, você tirava ali de qualquer jeito e você torcia para ver como é que seria essa foto, então ficava naquela expectativa, como é que vai ser quando eu tiver revelado. No caso de você, um fotógrafo profissional, como é que você, ou outros fotógrafos profissionais também, mas especificamente para você, como é que era essa questão de eu não consigo mostrar pra ninguém se a foto tá boa. Então a pessoa tem que confiar em mim que eu estou tirando uma foto boa. E eu tenho que ter confiança de que aquela foto, que é o momento exato que eu quero tirar, e eu não tenho prova nenhuma de que saiu boa. Eu tenho que confiar que realmente funcionou, e eu só vou conseguir provar isso no momento da revelação. perfeito. É. O fotógrafo que conseguia fazer esse retrato, né,
ele primeiro ele tinha que ter uma expertise de comportamento social muito grande. E aí o que tem que ficar muito claro na cabeça de um fotógrafo, para um fotógrafo que busca reproduzir uma imagem, é o que ele está buscando. Então, eh, a partir do momento que dentro de um personagem, se eu estou fotografando uma pessoa e ela pode estar ali desempenhando vários personagens que fazem parte da vida dela, né? Então você como apresentador é uma pessoa, você como namorado é um outro, você como filho é um outro cara e como amigo também é uma outra pessoa. Então fica fácil para o fotógrafo, quando ele enxerga, ele discernir todos esses personagens que coexistem no teu corpo, e no momento que você está fotografando, quando você consegue encarnar esse personagem, e a gente consegue ver. E aí esse momento, essa capacidade de enxergar é que define o clique. Tem um relato muito interessante sobre essa colocação que você fez, que eu gostaria de compartilhar. Eu estava fazendo uma foto para o Tonico Pereira, junto com o Paulo Damit, que era o diretor teatral que estava supervisionando essa sessão de fotos, e o Tonico Pereira estava representando um personagem que ele era um travesti que passava por trás de um colega que estava passando roupa, eles moravam juntos, e ele que fazia uma chacota, ele tinha que se desfazer do colega, como tivesse enojado do colega. Isso fazia parte da peça que eu estava fotografando, e eu estava fotografando também para poder fazer o pôster da peça. E aí foi curioso isso, porque o personagem não conseguia, né, encarnar, o Tonico Pereira não conseguia encarnar o personagem. E aí, Paulo Damit estava do meu lado, o diretor, olhando do meu lado com a câmera para que, no momento em que ele chegasse por trás do colega e encarnasse o personagem, a gente fizesse a foto. Ele não conseguia encarnar o personagem. Como ele não conseguia encarnar o personagem, eu não conseguia ver, identificar o personagem na pessoa dele. Então eu não fazia foto, exatamente porque era um filme. E eu sabia que ele não havia encarnado o personagem. Então nós paramos a sessão, eu falei Você não para podia ele, gastar o filme, eu né? não podia gastar o filme. Mas não era nem por conta da Mas era o olhar, despesa, né? era porque eu tinha certeza de que aquela foto que eu ia fazer, ali não existia o Sim. personagem que nós não estávamos buscando. Eu não o encontrei. Porque faltava uma indumentária. No momento que o Tonico Pereira saiu para tomar uma água e ficar quieto, eu olhei para ele e falei assim: cara, matei porque essa foto não está acontecendo. Você está descalço. O teu personagem usa um escarpão. Cara, ele saiu, foi no carro, buscou o sapato. Quando ele veio andando, já não era mais o Tonico Pereira. O personagem veio pronto. Ele só passou por trás, eu fiz uma foto. Mas tem essa questão também, né? Porque as pessoas olham e acham que a fotografia é só quando você clica. E na realidade a fotografia ela começa lá no olhar. Antes, ele É começa a lá no olhar. olhar. A As foto, pessoas acham que é só aquele. Ali quando você registra, já acabou. é, Já foi a foto. a fotografia, a foto é o produto. A fotografia é aquilo que existe no momento em que ela se materializa, né? Tá Aí, construindo, né? o processo de construção. Aí é legal falar nisso, para a gente refletir aqui, as pessoas ouvirem, de que existe a fotografia no cinema, no teatro, né? Na televisão, em todos os lugares. Então, esse é um processo. Só que a diferença é que a fotografia no cinema, na televisão, no teatro é contínua. Sim, A fotografia no papel, a gente tem um recorte desse momento, né? É sim. uma outra linguagem que trabalha com quadros separados. Mas é de fato isso. A fotografia obturada nada mais é do que um recorte daquela cena que se viu, que se percebeu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para os dois até, inclusive. Você, Edson, veio da época da fotografia antiga. Do O Franklin, filme, do filme. O Franklin já pegou Digital. o digital. Digital. certo. Em relação a essa história que você contou agora, a gente pode dizer, uma pergunta polêmica, pode-se dizer que o fotógrafo antigamente era melhor do que o fotógrafo de hoje? Porque assim, pensa nessa situação, você só podia fazer uma foto, e tinha que ser a foto ideal. Se fosse, de repente, não o Franklin especificamente, mas uma pessoa na época do Franklin com o digital, ele poderia fazer várias fotos, não ficou legal, apaga, não ficou legal, apaga. E você não tinha essa possibilidade na época. Perfeito. Isso define se um fotógrafo é melhor do que o outro? Eu posso responder antes de você? Porque Claro, se ele claro, responder, eu não claro. vou ter condições de responder, né? Vou Então, deixa... complementar a sua não, resposta. deixa eu... Assim, o meu ponto de vista é justamente o que ele falou. A fotografia, ela começa no olhar. Eu vou olhar o ambiente e vou imaginar o que eu quero. Eu vou ver aquilo que eu quero. E vou registrar que é a foto no final. Né? Então, a partir do momento que eu ver ali, eu conseguir ter a leitura do que eu quero e registrar,
a minha intenção é com que eu faça com que as outras pessoas que vão olhar aquela fotografia consigam ver o que eu vi. A partir do momento que eu conseguir mostrar aquela foto e eles olharem e ver aquilo ali, a mesma coisa que eu vi, para mim tá ok. Eu consegui captar a foto. Mas será que pelo fato de você tirou a foto, olhou Sim. ali, não tá legal, e aí você tem uma margem de erro muito maior do que a dele, que ele tinha uma quantidade X de filmes ali Eu que ele acho que você não tem que ter essa margem de erro. ah, Você só certo. tem que Mesmo que seja clicar no quando você tem a digital, certeza. perfeito, perfeito. Você tem que Porque trabalhar aí o você tem o olhar. digital, mas mesmo com o olhar Não, do porque senão você começa a ficar num ciclo vicioso. Você não tá bom, clica, apaga, não tá bom, apaga. apaga, clica, apaga. E aí ele vai concluir essa resposta, né? Mas logo em seguida eu te pergunto, nesse lance de ficar clica e apaga, a câmera, ela tem um tempo de vida útil, depois que você responder essa dele. Como funciona uma câmera fotográfica? Primeiro, né, o fotógrafo que tinha que usar o filme, ele não tinha essa possibilidade de desgaste, de uso, né? A coisa não se alargava. Então, consequentemente, isso não era para todas as áreas que se tinha que fazer um clique, né? Não precisava fazer um clique. Mas como o fotógrafo acabava tendo que apurar muito esse olhar, ele acaba ganhando um know-how de percepção muito grande, né? Sobretudo para retrato. Tem alguns tipos de foto que não se precisa isso. Você vai fazer um prato de comida, você fica ali produzindo, ajustando, 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 e você faz uma única foto e está resolvido, tanto no período de filme quanto hoje no processo digital. Você pode ter mais de uma produção, mas se a produção era definida, alguns objetos que você consegue montar é uma foto só. Sempre foi assim, é muito fácil de fazer, porque é um desafio técnico. E para quem sabe fotografar, a técnica não é um desafio, é uma ferramenta que você resolve. Agora, quando você vai fotografar pessoas, os grandes retratistas, inclusive, né, passa por isso que eu falei ainda há pouco, para que essas pessoas chegassem onde eles preferiam que elas estivessem, encarnasse o personagem de fato. Joseph Kest, por exemplo, que era um austríaco muito famoso, né, um retratista, a maioria dos retratistas famosos, eles não fotografam o indivíduo, né? Quem fotografa o indivíduo é o paparazzi. Os grandes fotógrafos, retratistas, eles fotografam o personagem. Então, quando você pega lá as fotos de qualquer que seja o grande retratista do momento ou do passado, ele vai ter lá fotos dos grandes pugilistas, dos grandes jogadores de futebol, dos grandes presidentes né, dos grandes países, enfim, são figuras públicas emblemáticas. Então fica mais fácil de se fotografar porque você faz um recorte dentro desse indivíduo em função daquela personalidade que ele está assumindo. Mas para isso, ainda assim, o fotógrafo tem que ter essa perspicácia de perceber que o cara incorporou aquele personagem. Então, um fotógrafo que vem desse lugar, ele está muito mais preparado, né? E, consequentemente, ele faz muito menos fotos. Agora, um fotojornalista que vai fotografar, por exemplo, uma entrevista, ele não tem como fazer essa peneira, ele acaba fazendo muito mais fotografias porque a foto pode não ficar legal, como acontece com a gente de vez em quando, ficar com olhos fechados, a boca meio aberta, né? E por aí vai. Então é necessário. Então, isso é muito híbrido, né? E ao mesmo tempo é a avaliação que você tem que fazer em função daquilo que você está fotografando. O problema da gente viciar, o que a modernidade trouxe de negativo, é que a garotada que está começando hoje, fica aqui um aviso para que você que está pensando em se tornar um bom fotógrafo e ser produtivo não o faça, é deixar por conta do processo seletivo de ver o que está bom depois e não apurar o teu olhar para poder fazer menos fotos e poupar a tua câmera, HD, tempo e por aí vai, né? Então você pega uma galera e não para por aí não, né? Não só isso é um costume que passou a fazer parte da rotina das pessoas que estão começando a fazer muitas fotos para depois ver o que presta, quer dizer, ele não sabe fazer, ele peneira naquilo que ele produziu para ver o que ficou bom, né? Mas hoje a gente está passando por uma problemática muito maior. Hoje a gente tem as câmeras mirrorless que estão no mercado. E como muita gente pegou o vício de olhar para a tela do celular, tela do telefone, a tela de casa, a tela de televisão, tem muita gente fotografando sem olhar a ocular da câmera. E aí isso aqui é uma aula que eu estou dando, um toque que eu estou De dando para graça, as hein. pessoas de graça, né? Por que que é interessante você usar o ocular da câmera? Porque usando a ocular, você tem a sensação de estar diante do teu objeto de corpo presente.
Isso é filosofal, né? Isso é um pouco de psicologia também. Porque quando você tira, ainda que seja uma câmera digital, uma câmera mirrorless que produz uma imagem interna, digital, muito parecido com a do celular. As câmeras SLR produzem uma câmera que é o reflexo da imagem, é como se estivesse olhando para o retrovisor de um carro, é diferente. Então, as câmeras SLRs ainda é uma câmera de preferência de muita gente, porque te dá essa sensação de estar olhando, de estar diante do teu objeto. E as câmeras mirrorless, elas te fazem ter um distanciamento, porque você está olhando uma imagem digital. Então é como se eu estivesse aqui querendo fazer uma foto do Franklin, mas não estou vendo o Franklin tal qual meu olho percebe. Quando eu coloco uma câmera mirrorless no meu rosto, eu estou vendo uma imagem digital dentro dela. Então as pessoas, além de não usar, além desse fato, que é um fato limitador das câmeras modernas, as mirrorless, elas não só fazem isso, como afastam a câmera e passam a olhar pelo LCD. Aí o equívoco é muito maior, porque a ocular, ela tem a capacidade de cortar a tua visão periférica. O que é a visão periférica? É tudo que pode influenciar no teu momento atentivo para Sim. que você perceba, a partir da ocular, o momento em que esse teu objeto, essa tua pessoa, incorpora esse personagem, que é o momento do clique. Então a coisa está se desfazendo, Você né? perde a percepção, né? Perde a percepção, exatamente, né? E a questão das câmeras, para quem hoje está querendo comprar uma câmera fotográfica, e aí entra muito nessa questão de Nikon, Canon, Sony, o que você tem a falar sobre isso? Qual que você indica para aquela pessoa que está querendo comprar? Depende do que ela queira fazer. Essa é uma especulação, né, de todo mundo que começa a gostar de fotografia e Sim, quer comprar uma câmera boa, imaginando que talvez uma câmera boa produzisse uma boa imagem, né? O que a gente precisa entender é que a câmera nada mais é do que um aparelho, uma ferramenta de captura de imagem. Tudo que a gente já falou deixa claro de que a imagem se constrói na forma de percepção a partir do comportamento de algo ou de alguém, sim. né? Da construção da imagem. E aí você pensar numa câmera, considerando que a câmera é uma ferramenta, vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas é isso, é como se eu quisesse tirar o espelho de um interruptor com a faca. Eu vou conseguir tirar o espelho do interruptor com a faca, só que aquela ali não é uma ferramenta adequada. Então, se é uma chave Phillips, eu vou precisar de uma chave Phillips. Se é uma chave de fenda, eu vou precisar de uma chave de fenda. Isso é para provar que cada uma câmera tem uma adequação específica. Não existe a câmera boa nem a câmera ruim, né? O perigo de pensar em comprar uma câmera boa é você comprar uma Ferrari para andar no sítio, e comprar um Jeep para andar na cidade. Então é tudo uma questão de adequação, não existe câmera boa. O que existe, entre as câmeras, entre os grandes produtores de câmera das marcas, é que elas se adequam para funções diferentes. Como, por exemplo, eu podia citar, a Canon é uma câmera ultra rápida, então por isso, por esse tipo de investimento, por esse tipo de seleção industrial de mercado, a Canon se adequa mais para o fotojornalismo. Ao contrário dela, a Nikon é uma câmera mais lenta porque ela investe muito mais em qualidade de imagem, umas lentes mais pesadas. Então, se eu tenho uma lente mais pesada, ela demora mais para se reajustar o foco do que está distante para o que está perto. Então, e aí uma outra coisa bem curiosa também é que as pessoas pensam assim, né? Qual é a câmera melhor, a Canon ou a Nikon? Isso só existe na cabeça do amador que não para refletir sobre isso, né? Elas não competem, elas dividem o mercado. Aí uma outra coisa curiosa também que é esclarecedora. Não existe só câmeras que Nikon e Canon. A câmera Nikon, Canon ou Sony, elas pertencem a um universo das câmeras que a gente chama de pequeno formato. Sim. Quando a gente passa para câmeras um pouco mais complexas, de que produzem fotos de uma qualidade técnica melhor, elas não existem, né? Aí a gente começa a falar de Mamiya, de Rolleiflex, de Hasselblad, são outras marcas. Ainda tem um outro patamar, que são as câmeras de grande formato, cujas essas marcas de médio e pequeno formato também não ocupam espaço. Aí a gente começa a falar de Toyo, de Linhof, de Sinar, são outras marcas porque tem outra perspectiva de mercado. Então são todas ferramentas, né? Ô Edson, só uma dúvida sobre a diferença das câmeras. Você falou que a Canon, a Nikon são para trabalhos menores, né? São câmeras menores. Esses outros exemplos de câmera que você falou seriam para quais tipos de trabalhos?
Sempre que você quer uma imagem com uma melhor resposta técnica, né, cujo uso vai se dar em instâncias de que exigem melhor qualidade, no que se refere à amostragem da imagem, você precisa de câmeras também que, na mesma proporção, vá apresentando maior possibilidade de uso. Um exemplo básico aqui, se eu quero imprimir um outdoor com muita qualidade técnica, eu preciso de uma câmera de médio ou grande formato, porque Uhum. na medida que eu pego um elástico, vamos imaginar um elástico, eu pego um elástico de 10 centímetros e tenho que esticar esse elástico para 15 centímetros, ele suporta. Mas no momento que eu tenho que esticar esse elástico para 30 centímetros, ele começa a perder qualidade. Então, na mesma proporção que eu vou precisando não só de mais qualidade, quanto maior apresentação no que se refere ao formato, eu vou tendo que exigir desse trabalho uma câmera que se adeque para isso. Só uma questão aqui, porque o futebol tem muito disso, aquela câmera com uma Uma lente lente maior, maior, seria um tipo dessa não, ou isso aí a não? gente Não, está falando só de só de lente. Todas lente. as Só de câmeras Só lente, de lente. seria uma lente de Não, seria o corpo. Aí, nesse caso, ele tá falando do tá, do corpo. corpo, do perfeito. Então corpo. essa seria uma câmera normal, de pequeno porte, mas com uma lente grande, porque precisa É. Sim, alcançar porque uma eles precisam distância. ter uma tele, né? Ah, entendi. As Buscar as para lentes poder. têm por função só aproximar ou abrir o ângulo, fazendo com que o objeto se Então não aproxime ou torna ela uma amplie. câmera acima Não, Não. não. tá, é só a lente É, mesmo. é. Ô, Gama, muita gente fala nessa questão de você compra uma câmera e as pessoas clica. E chega um momento que ela para, né? Como funciona as câmeras? Como eu fico sabendo que ela está prestes a pifar ou ela está prestes a trocar o sensor? O que você passa de informação para aquelas pessoas que pegam a câmera, ainda mais se falando de DSLR, né? Que pega ali, olhou, tal, clica, olha, tira várias fotos. Como é que ela sabe quando está no limite da. Cada câmera, em função da sua capacidade, né, operacional, técnica, suporte de robustez, essa coisa toda, óbvio, ela vai ter um tempo de vida maior ou menor, né? É como a gente falar de uma corda para sustentar um peso. Quanto maior o peso, maior tem que ser a corda. Então, se eu pego para o mesmo peso uma corda maior, mais robusta, ela vai durar mais tempo. Então, a estrutura da câmera é feita dessa forma. Tem uma máxima que eu costumo falar para os amigos e alunos, é assim, nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é muito barato, com certeza vai acabar mais rápido, Sim. né? A câmera não é diferente disso. Mas às vezes a gente não precisa comprar uma câmera tão cara. Mas seja a câmera mais cara, que tem mais robustez, quanto uma câmera relativamente mais simples, o que o fotógrafo tem que fazer é entender que quanto mais eu fotografo, mais próximo de um desgaste maior a câmera está. Então, voltamos para o início da nossa conversa. Eu tenho que ser tenho que ter um filtro, e uma capacidade operacional e técnica cada vez maior para poupar o meu trabalho, e poupando o meu trabalho, eu poupo aquilo que a gente tem de mais caro nessa vida moderna, que é o tempo, né. Sim. Então eu diria para as pessoas assim, vai comprar uma câmera usada? Avalia, não é só o número de quilos que ela tem que pode representar o quanto ela está desgastada, mas quem a usou. É igual comprar um carro. Você vai vender um carro com 70.000 quilômetros rodados, eu também vou vender um carro com 70.000 quilômetros rodados, mas eu preciso saber quem dirigiu e onde ele rodou. Sim, Isso faz toda a diferença para avaliar o desgaste, mas é uma referência, tá? É sim. mais ou menos isso. Perfeito. Gama, seguinte, eh, pelo que você já falou aqui, você tem muita experiência. Eu queria que você compartilhasse aí quantos anos de experiência você tem nessa área de fotografia e como o Franklin falou no início, na hora que te apresentou, as empresas por onde você passou, queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre essa vasta experiência aí o que você já fez na fotografia. Ah, bacana. É uma vasta experiência mesmo, né? Acho que 40 minutos, uma hora não daria para a gente falar tudo, É, né? vai ser um É, pouco resumido. resumir um Resumo pouquinho, do né? resumo, né? É, eu passei por uma história muito curiosa, né? Porque eu queria superar todos os limites que eu encontrava nos professores que me ensinaram. Então eu julguei a maioria professores muito ruins, né? E aí eu ficava sempre no vácuo, então eu tinha que correr por fora para poder suprir essas necessidades, né. E aí no momento em que eu decidi me tornar fotógrafo, eu vim do cinema, como o Franklin colocou, e o que me fez ir para a fotografia foi ter uma capacidade autoral maior, porque o cinema você depende de trabalhar, ninguém faz um filme sozinho, e com a fotografia você consegue trabalhar de uma maneira mais isolada, né. Então no momento que eu me decidi, em investir em fotografia,
Eu estudei no Brasil, o Brasil ainda não existia nem graduação, eu acabei tendo a oportunidade de estudar fora, e aí foi uma oportunidade mesmo, porque isso não me custou um tostão, né? Eu ganhei uma bolsa de estudo que eu trabalhei muito por ela e fiquei fora. E no momento que eu já voltei me tornando fotógrafo, né? Já voltei operando e abri a escola também. E a escola era um desafio, foi um desafio maior, e hoje eu sou mais professor que fotógrafo, porque eh, era fácil conseguir alunos, mas era difícil ensinar, né? Mas como eu tive professores muito ruins, isso eu queria compensar de alguma forma meus futuros alunos, fazendo com que eles aprendessem de uma maneira mais rápida do que eu conseguia aprender, né? Mas não Sem está precisar meio sair do país. É. sem precisar sair E do você tá país. conseguindo isso? É, tá difícil, a gente vai tentando, né. Então eu abri a escola junto com o meu processo fotográfico. Então, isso é curioso, porque eu não fui nem só fotógrafo, nem só professor, essas coisas foram todas caminhando junto. Então a escola foi evoluindo por um lado, e como o meu objetivo passava muito pelo aspecto técnico, que eu achava isso um desafio, né, marinheiro de primeira viagem, né, eu fui para a França, não estudei fotografia, estudei iluminação, que é uma parte fundamental dessa área, né. Então quando eu voltei, eu não só virei professor, quanto eu queria exercer toda a minha capacidade técnica, então meu foco foi fazer publicidade, fazer coisas que me desafiassem, né, tecnicamente. E esse desafio não aconteceu, porque eu sabia fazer, então as coisas foram acontecendo naturalmente. E aí eu comecei a migrar para poder fotografar pessoas. E aí descobri um mundo fantástico, né, porque ninguém mora sozinho numa ilha com dinheiro, nem duro, né, a gente precisa compartilhar as coisas. E aí, cara, é legal falar isso, porque eu fui moldando todo o meu comportamento para poder me adequar cada vez mais para fotografar pessoas. Eu fui descobrindo, né, todas as dificuldades que se tem para conversar, para entender o outro. Isso se dá em todas as instâncias da vida da gente, né. E isso é interessante dizer, porque a fotografia me ensinou a olhar para o outro, a perceber quem são as pessoas quando eu comecei a fotografar a gente. Sim. Então eu fui criando um comportamento adequado para lidar com as pessoas. Então hoje eu acho que eu tenho muita facilidade em fazer amizades, em me comunicar, porque exatamente eu entrei nesse métier da fotografia. Então toda a minha carreira que foi voltada para a parte técnica, eu fotografei muito interior, fotografei muito publicidade, eu fotografei uma opção de coisa, produtos, né. Isso me deu muito know-how, mas o meu foco ali era pura e simplesmente econômico, isso nunca me deu prazer, né. Uma coisa que você falou, né, quando a gente estava conversando, você falou que quando começou a fotografar pessoas, você contratou maquiador, cabeleireiro, e com isso você acabou fazendo o curso. Conta um pouquinho pra gente. Ah, isso foi uma experiência muito interessante, né. No meio desse deslumbre de fotografar pessoas, eu tive a oportunidade de fotografar, em consequência de ter uma amiga que trabalhava numa escola de aviação no Rio de Janeiro, ela me indicou uma pessoa que precisava fazer uma boa foto para que essa foto, compusesse um currículo de aviação, e se essa foto fosse, bem feita, para que ela ficasse vistosa, e aí essa pessoa adicionasse essa foto ao currículo e consequentemente fosse chamada para uma entrevista. E eu falei para essa pessoa que não conseguiria fazer foto de pessoas ainda, que minha especialidade era produto. E aí tive essa oportunidade, ela mandou lá, eu falei que ia fazer uma foto dentro das minhas condições, né, do meu olhar, e ela mandou a pessoa e eu fiz essa foto. No momento que eu fiz essa foto e essa foto voltou para a escola de aviação, eram turmas de mulheres, meninas, adolescentes, né, adultos novos, todo mundo ali na faixa de 20 a 25 anos. Essa foto fez um sucesso violento, né. No momento que essa foto fez um sucesso violento, na semana anterior eu fiz a foto de uma única pessoa a contragosto, na semana seguinte eu tive que fazer 25 fotos, porque as fotos ficaram muito boas, né, exatamente por conta de toda essa direção que a gente estava falando aqui. E aí, rapaz, na medida que esse trabalho foi evoluindo, eu fui concentrando todo ele para poder eu trabalhar só às sexta-feira fotografando comissárias de voo. Isso foi um mercado que eu descobri, né, porque não existia fotógrafo de comissária de voo, né. Eu acho que eu sou o primeiro e o único fotógrafo de comissária de voo. Eu peguei Eu essa época, Tu tá? pegou essa época, né? Peguei. Eu chegando, você, elas É. descendo, elas tudo descendo para poder. Quando você foi meu aluno. E aí eu concentrava todo mundo, só que no momento que eu fazia essa concentração, isso é legal dizer também, para você buscar adequação para poder estar cada vez mais bem preparado para o teu mercado, né. Sim. Não basta ser um bom fotógrafo, você tem que ser um bom profissional, né.
E para fotografar pessoas, você tem que ser bom num montão de outras coisas, sobretudo socialmente, isso faz muita diferença. E aí eu acabei percebendo que toda vez que eu descia para fazer as fotos, depois das mulheres todas estarem maquiadas e penteadas e adequadamente vestidas como comissária para que nós fizéssemos a tal foto, elas engessavam, elas não conseguiam ficar à vontade, como quase ninguém consegue ficar à vontade quando você aponta uma câmera para você. Sim. E aí eu tinha que usar uma psicologia violenta, que eu não sabia de onde eu conseguia tirar essa psicologia. Depois de muito custo, as fotos aconteciam e ficavam bacanas, e com filme. Eu precisava de uma foto perfeita, eu fazia 4 fotos por pessoa para poder selecionar uma. E normalmente as 4 ficavam bem legais. Inclusive, até por conta disso, eu fiquei conhecido no mercado de aviação como um fotógrafo mágico, que as pessoas se sentiam horríveis quando essa foto ficava pronta, as fotos ficavam super legais, né? Mas aí para poder, fazer com que esse trabalho fluísse melhor, eu acabei fazendo um curso de maquiagem no Senac durante 6 meses, né, foi uma experiência muito legal, e também fiz um curso de penteado e de design de sobrancelha. Sobrancelha eu faço até hoje, né, para algumas amigas, isso Ó, é muito legal. E aí essa coisa fluiu, foi embora, né. Mas eu tenho uma característica, continuando na resposta que o Daniel fez aí, eu tenho uma característica, assim, que é a mesma proporção que é muito boa, ela é muito ruim. Porque as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, de repente elas me saturam. Aí eu parto para outro caminho, né. Ou eu parto para outro caminho, ou uma outra porta se abre nesse caminho. E aí, mais uma vez aqui, a importância de você ter bom conhecimento técnico, seja em que área que você queira atuar, né, como médico, como administrador, como terapeuta, seja lá o que for. A gente tem que estar em constante desenvolvimento. Porque na medida que abrem essas portas de oportunidade, você se encaixa, você pega aquele caminho. E aí essas coisas iam acontecendo, ou eu provia que essas portas se abrissem, eu tentava abrir novas portas. Então, com essa coisa de eu aproveitar a oportunidade, eu abrir novas portas, eu fotografava produto, eu fotografava interior. Tem uma história curiosa, né, que eu fotografava por uma arquiteta conhecida no Leblon, e esse foi um dos vieses, assim, que eu peguei, que abriram diversas outras subportas. Eu comecei a fotografar para ela, dali eu conheci a diretora de arte do Hotel Glória, que eu passei a fotografar para o Hotel Glória, toda a foto interna do Hotel Glória eu passei a fazer, por conta que a Rosenda adorava o meu trabalho. A Rosenda me apresentou para uma outra pessoa, que eu tive a oportunidade de cobrir uma foto da Casa Cláudia, acabei fazendo muitas fotos para a Casa Cláudia. Então as coisas vão assim acontecendo, né. Eu fui fazer uma foto para um rapaz que produz material de estúdio, iluminação de estúdio para baterias de câmeras de estúdio, que é a como é que é o nome da empresa, rapaz? A empresa do Leblon. Esqueci, eu acho daqui a que pouco você você vai lembrar. esqueci, eu acho que você lembra disso, né, esses episódios. E aí eu comecei a fazer fotos para ele, eu fui apresentado para outros caras que faziam esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, precisa de iluminação, e comecei a fotografar para outras empresas que produziam material de luz, para Quanta, inclusive, por aí. Então as coisas vão circulando, né. Então, assim, a minha carreira é muito, ela perpassa diversos segmentos da fotografia, e com isso eu também fui abrindo outras portas, não só com a escola, né, mas para hoje eu me vejo, assim, como um fotógrafo que, apesar de ter feito, eu fiz uma exposição na Galeria de Arte da UF, eu fiz exposições em Paris, eu fiz exposição na Suíça, isso está tudo voltado para o universo da fotografia. Mas viver de fotografia é mais do que só fotografar, né, é fotografar, é falar de fotografia, né, é escrever sobre fotografia, é ler sobre fotografia, porque ela reproduz o comportamento humano de maneira ampla, né. Dentro do seu próprio segmento, ela reproduz o comportamento humano. E hoje eu tenho a escola, né, eu trabalho fazendo entrando em editais de cultura, né, eu trabalho fazendo projetos culturais dentro de escola para poder desenvolver a capacidade de percepção e adequação do olhar para descobrir o outro. Eu tenho um projeto que eu levo para escolas municipais, que eu não ensino fotografia, a gente fotografa a partir do celular para que as pessoas consigam entender que o professor não é o João, né, o professor é um cara que não tem nome, o nome dele é professor. E aí para ele distinguir quem é o João como indivíduo, quem é o João como professor. E quando essas coisas se complementam, os alunos conseguem ver, nasce uma respeitabilidade entre eles muito legal, muito legal. Isso é uma coisa bacana que a fotografia traz, né. Você pode ensinar para a pessoa,
como enxergar o mundo, como decupar uma notícia, né? Então a gente consegue ensinar a perspectiva crítica, né? A fotografia Sim. te dá isso, né? Então eu trabalho mais ou menos passando por todas essas instâncias, né? É uma jornada ampla. Você falou que hoje você está mais como professor do que fotógrafo, né? Certo. A pessoa que está assistindo o nosso podcast, né, e decide fazer um curso de fotografia, é, essa pessoa que está buscando um curso de fotografia, ela precisa, ela quer virar profissional? É uma pessoa que queira virar profissional ou não? Uma pessoa que apenas comprou um telefone e fala, poxa, eu queria saber mais um pouco de fotografia. Ela tem condições de fazer esse curso? Para quem serve? Quais são as pessoas que servem esse curso de fotografia, fazer um curso de É, fotografia? fazer um curso de fotografia não está limitado a alguém que queira se tornar um profissional. Fazer um curso de fotografia tem que entrar na vida da gente como um deleite, né? É um primeiro passo para poder enxergar o mundo. O curso de fotografia não devia ser ofertado às pessoas depois de adulta, né? Isso devia fazer parte da grade curricular de toda a escola entre o terceiro ao quinto ano, porque é uma maneira de desenvolver a capacidade do olhar, né? Nos vestibulares existe interpretação de imagem. Sim. Eu já vi professores de ensino médio tentando ensinar interpretação de imagem e falando bobagens, né? Equivocados, né? Isso é lamentável. Então, mas para quem quer buscar um curso, independente do nível de conhecimento que se obtém num curso, esse curso, qualquer curso sério, ele vai se prestar tanto para quem quer ser só um amador. Quem é um amador? Aquela pessoa que pura e simplesmente quer executar uma fotografia que ela fique bela. Ele não tem grandes compromissos. Ele curte, ele está muito mais na vibe, né? É uma fase. Esse é o amador. Dificilmente um amador fica amador a vida inteira, né? Ele perde a paciência, né? Ele para com o tempo, né? Raro. Quando o amador evolui, ele passa a ser um fotógrafo autoral. O que é um fotógrafo autoral? Fotógrafo autoral é aquele cara que consegue escrever com a imagem, né? Ele comunica com a Ele imagem. nunca está satisfeito também com E aquele ângulo, né? Ele quer. é o fotógrafo que estrutura a imagem tal qual é uma redação, né? É um texto informativo, é uma matéria. Ela introduz um assunto, ela faz você pensar e concluir. Fotógrafo autoral é isso, né? A foto dele é uma foto subjetiva, né? Ou até objetiva, mas toda foto é subjetiva. Então, é o cara que pensa a fotografia a partir dessa subjetividade. Todo mundo que está no universo da arte é uma pessoa subjetiva, né? Isso é uma coisa legal de se falar também. Então, esse é o fotógrafo autoral. Então, o fotógrafo autoral é um fotógrafo que sai da fotografia amadora, né? Ele evolui. E o fotógrafo profissional, às vezes, nem tem nada de autoral, nem tem nada de amador. Ele é só um cara, não são todos, mas Sim. ele é só um cara que vê na fotografia uma possibilidade de ganhar um dinheiro e complementar a renda ou viver daquilo. Isso é uma lástima, né? Porque ele não investe nisso tudo que a gente está falando. Então, se você quer ser um bom fotógrafo, primeiro, e essas três instâncias de pessoas que exercitam com a fotografia, elas podem ter o mesmo conhecimento, só que a forma de operar com esses conhecimentos que varia. O fotógrafo amador tem um conhecimento, ele não evolui tanto assim, mas ele procura se satisfazer com o pôr do sol ali, que é uma percepção coletiva. O fotógrafo autoral, ele investe mais, muito mais no conceito da foto, na filosofia da imagem, né, para poder dar sentido, para ser subjetiva, e o profissional não está interessado com nada disso, ele quer que você compre a fotografia dele para ele comprar um carro novo, né? O problema é que esse cara aqui ele não vai herdar, ele não vai acumular substrato suficiente para quando chegar a uma determinada instância da vida que eu estou entrando agora, ele não acumulou know-how suficiente para desdobrar esse conhecimento e continuar vivendo de fotografia, ainda que o fluxo do teu trabalho diminua. Então hoje eu estou compartilhando o conhecimento que eu adquiri durante esse tempo, né? Não só eu estou acumulando e compartilhando esse conhecimento, como eu estou entrando em outras instâncias da fotografia que também me remuneram, né? Como fazer provas, como participar de editais, como bolar projetos, isso tudo eu continuo fotógrafo, né? Eu faço mentoria, né? Eu faço orientação profissional, então eu estou acumulando, é como um CEO que saiu de uma empresa, ficou muito caro, ficou um pouco mais maduro, e ninguém quer pagar o quanto ele vale, então ele passa a vender o produto dele, mas para isso ele precisa criar um produto, né? Certo. Senão ele não consegue vender esse produto. Então essa capacidade de acumular experiência, fazer inferências do teu percurso profissional, todo profissional deve fazer.
né? Edson, baseado nisso que você falou, sobre você estar sempre se adequando ao mercado, duas perguntas. Como você enxerga o mercado de fotografia hoje para os alunos que vão entrar na sua escola, que queiram aprender, em relação a essa mudança que a gente está tendo de novo na tecnologia Perfeito, e entrando a inteligência artificial, que perfeito. hoje, vamos colocar aqui entre aspas, seria como substituir um profissional desse na questão de imagem. Uhum. Como é que você enxerga isso? Olha, isso é muito curioso, né, porque, eh, a fotografia, na mesma proporção que ela encolhe, em outros segmentos ela se expande, né. Ela se expande em que sob que aspecto? Eu sempre fui muito, contra a gente pensar em entrar no mercado. Os alunos que chegam na escola pensando em se tornar um profissional, eles tendem a ir para aquelas áreas mais clichês, mais comuns, né, de percepção. "Ah, não, eu quero fazer foto de evento social. Ah, não, eu vou atuar na área corporativa. Ah, não, eu vou fotografar gestante, eu vou fotografar casamento". Isso são todos mercados muito previsíveis, né. O que eu acho muito legal é você criar o seu próprio mercado. Se enxergar uma possibilidade de encaixar o teu trabalho e a tua capacidade de enxergar, de ver, para criar um produto que as pessoas gostem. Isso nenhuma inteligência artificial, tecnologia vai te furtar, né. Eu passei por isso também. Eu quando é outra história, né. Eu quando comecei a entrar no mercado, eu não conhecia ninguém. E aí eu fiz uma coisa que eu vou voltar a fazer agora, que ninguém faz até hoje, só eu fiz isso, acho que no Brasil, já tem empresas que eu acho que fazem, né. Eu não tinha mercado, então o que que eu fiz? Eu montei um laboratório na minha casa, comprei 100 molduras, montei, eu imprimi as fotos, mas eu fotografava paisagens, né. Eu morava em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá não tem nada, como até hoje não tem nada para você fazer, só tem bar, né, para você consumir as coisas. E aí os bares Tá e a crescendo, casa cara, das tá pessoas, os crescendo. bares e até as casas dessas pessoas são muito ocas de decoração, né. Eu fico Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos: "Quer ganhar um mercado? Passa aí na casa dos amigos, olha as paredes, que as paredes são todas nuas, e propõe para ele fotografias, decorar". Eu fiz um trabalho, olha, outro segmento de mercado. Eu fiz um trabalho agora que eu decorei uma parede com fotografia. Tinha uma parede enorme na casa de uma pessoa que tinha um janelão enorme que você via árvores. E ela falou: Gama, essa parede aqui é sua para você conseguir fazer o que você achar melhor, desde que fique bacana". Eu demorei uma semana, né, queimando a mufa ali para poder criar. Ela adora a natureza, ela caminha pra caramba, né. Então o que que eu fiz? Eu dando só uma eu fotografei os mais variados tipos de folhas e não imprimi fotografia. Eu peguei essas fotos, eu levei num birô, mandei imprimir em folhas de papéis coloridas, mas só verde, verde mais claro, verde mais escuro, né, e palha. Então eu fui xerocando as imagens, né, apliquei todas em PVC, e aí fui criando, botando aquele montão de folhas que representavam a passagem das estações, para que ela sempre tivesse olhando para a janela, vendo as árvores, e a casa dela nunca fugisse do contexto da natureza. Então a casa dela também passava por essa mudança. No final dessa parede eu tinha uma árvore seca, um galho de árvore seco, né, que aquelas folhas todas, como se elas estivessem todas fazendo parte. Ora elas entravam nesses galhos, nessa árvore, e ora elas saíam. Então era um processo contínuo. Então esse também é um mercado, né. Então acho que é muito legal a gente criar mercado. O mercado de aviação que eu falei aqui não Sim, existia, então eu criei esse criou. mercado. E hoje não é diferente, só que na mesma proporção que a fotografia te dá essa possibilidade híbrida de ir mais longe, você tem que buscar isso. A fotografia se popularizou, né, ela chegou em todos os lugares. Então obviamente, como assim como a música, né, eu costumo muito fazer link com a música. Você vendia, eu acho que você vendia muito mais CDs, né, vendia muito mais música, né. Eu tinha uma quantidade infinita de vinis na minha casa, né, e de CDs também, que eu não sei mais o que eu faço. Hoje não se ganha dinheiro vendendo CD, né, hoje o que dá dinheiro é você fazer show. Então as coisas vão mudando, e aí isso é muito legal na música também, porque ela vai abrindo chance de mercado, de fazer dinheiro para todo mundo de todas as classes. E a fotografia não é diferente, né. É óbvio que a gente tem a inteligência artificial, tem os celulares que vão, obviamente, ocupar um espaço cada vez maior, se já não ocupou, né.
Então, o mercado de fotografia social, vamos dizer assim, encolheu. O mercado de produto, tal qual a nossa colega falou que estava fazendo as fotos ainda há pouco, né? Antes da gente começar aqui, fazendo foto lá para grife, né? Você não precisa contratar um profissional. Tem muita gente no Instagram vendendo os seus produtos dessa forma, sem contratar um profissional. Mas, em contrapartida, também você tem a possibilidade de pegar esse conhecimento e essa velocidade que a inteligência artificial tem, que a fotografia digital possui, e criar outros produtos. As coisas não acabam, elas se transformam, né? Tantos mercados estão diminuindo, né? E tantos outros surgindo, né? Sim, Todo mundo tinha medo que os cobradores de ônibus desaparecessem, que os sim, caixas de supermercado sumissem, né? Mas da mesma proporção que isso está de fato desaparecendo, surgiram outras atividades profissionais que estão relacionadas com a tecnologia. Então é uma coisa que vai se ajustando. A fotografia não vai acabar nunca. O mercado pode encolher num determinado momento, mas ele pode se expandir numa outra hora. O que não pode faltar é crescimento intelectual para as pessoas, que faz toda a diferença na sociedade, Não, né? com É mais ou certeza, menos por aí. com certeza. É, Edson, eu queria aproveitar aqui, a gente já está caminhando para o final essa aula de Pô, graça, né? é. E eu queria propor uma coisa. Primeiro, você falasse sobre a escola, passo da imagem. Até eu gostaria que você explicasse o porquê do passo com C cedilha, né? Da onde Perfeito. veio essa origem. E aí, vamos aproveitar, tem um ex-aluno aqui que ele vai dar a prova ali de como é o curso, como é que o que ele aprendeu ali e o que ele aplicou na vida, justamente para as pessoas que vão querer, de repente, fazer um curso de fotografia, como a gente falou aqui. Então, explica um pouco sobre a escola e depois o Franklin vai dar um depoimento dele como ex-aluno. Aproveitando aqui para puxar um pouco de saco do Franklin, que vai resultar num engrandecimento da escola, se o negócio, se o negócio não tivesse dado certo, ele não estava aqui hoje, né? é verdade, é verdade. Então, Isso quem é corre verdade. atrás consegue, né? Isso é uma coisa legal, né? Isso é Em verdade. qualquer área, não é a condição social das pessoas que vai impedir que elas cresçam, né? Sim, Seja qual for. Então, assim, quem está assistindo, quem curte fotografia, não seja simples, foque no pico da pirâmide, né? Que ainda que você não chegue lá, você vai ficar acima da média. Isso que é muito legal. Para qualquer área, né? A fotografia é só uma área. Você quer estudar direito? Se faça um bom advogado, né? Estuda até onde você puder e o máximo, porque isso vai te garantir um lugar ao sol. Isso é que é muito legal. E o papel da escola nisso tudo, a escola ela surgiu da necessidade que eu sempre tive de compartilhar o meu conhecimento, né? E o Osés dá um apoio lá, que é um amicíssimo que eu tenho, que a gente pensa a bandeira da escola junto. Mas além dos cursos técnicos que a escola tem, ela o foco da escola é exatamente o fato de fazer com que as pessoas passem por lá e fiquem estimuladas, que descubram um lugar ao sol, né, e que percebam que independente de quem tem interesse profissional ou não, que ao passar por lá, você vai ampliar a tua forma de ver o mundo. Isso que a gente quer isso. fazer da fotografia um bem cultural. Se é um bem cultural, todos têm direito, têm que se apropriar dele, né? Então é uma maneira que a gente coloca para que as pessoas se autodesafiem em perceber, olhar as coisas, né? Perceber mesmo, né? Não é Sim. só olhar, é perceber, né? Identificar. Essa é a bandeira da escola. E aí, inclusive, a gente tem um projeto na escola que a gente parou da pandemia para cá, que a gente está pensando em retomar agora no segundo semestre, que a gente tem um projeto que chama-se Estude de graça. A gente tem um projeto de bolsa, que a gente faz um projeto de seleção lá e a gente sempre dá uma bolsa de estudo gratuita para cada curso que a gente abre, né? Exatamente para poder atender as pessoas menos favorecidas. E isso é legal, porque tem alunos na escola que entram e ao longo do curso perdem a sua capacidade econômica de conseguir continuar honrando com a escola, né? E a gente, N casos da gente deixar a pessoa continuar fazendo o curso e no futuro cabe a eles a consciência de reparar essa dívida ou não, né. Então a gente colabora também para que as pessoas tenham esse comportamento cidadão, né, a gente cobra e as portas estão abertas, né. O Passo surgiu com essa proposta de fazer com que a gente fosse um trampolim na vida profissional das pessoas, tanto quanto uma possibilidade de encontrar ali uma forma de compartilhar, ocupar o espaço. A gente está tentando bolar agora um curso para a terceira idade,
né? Mesmo com o celular, porque o celular não te impede de exercitar o olhar. A técnica é uma ferramenta para você conseguir uma determinada expressão e uma estética, mas o olhar que é o mais impressionante e mais importante nisso tudo, porque ele é que define a imagem, né? Eu costumo brincar com as pessoas que a fotografia começa aqui, a gente só tira daqui e passa para dentro da câmera. Ela não se constrói no ato fotográfico, ela se constrói no processo criativo, na tua maneira de enxergar as coisas, né? Isso é que é muito legal. E toda fotografia acaba sendo produto de como você vê o mundo, de como você vê o outro, né? E a escola surgiu em 92, a gente está passando aí dos 30 anos de atividade, né? Esse nome Passo da Imagem veio porque a gente ocupava um espaço, uma casa secular ali perto da Tijuca, e a gente fez uma homenagem à casa, e porque nessa casa a gente começou a promover encontros voltados para disseminação da fotografia, não só como uma escola, mas a gente fez muitos projetos culturais. Um desses projetos, é legal falar aqui também, a gente tinha uma parceria, de um determinado momento, a gente fez uma parceria com o governo francês, a Unesco e a ONU. E a gente foi a única escola, o único instituto que fez isso no Brasil, né? A única iniciativa. A gente fez um concurso no Brasil para selecionarmos 14 pessoas e levar para ficar 40 dias em Paris fazendo um intercâmbio gratuito. Então a gente levou 14 pessoas para Paris, ficamos 40 dias, dessas 14 pessoas só voltaram 11. 3 não quiseram voltar para casa, deram o jeito de ficar por lá. Então, e isso tinha um cunho de intercâmbio, porque a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? A gente acha que a gente é menor que as pessoas. Isso é uma outra coisa bacana de falar aqui. A fotografia brasileira está para o mundo tal qual o futebol existe, né? A gente tem aí a gente teve o episódio da morte do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo conhecido no mundo inteiro. Sim. Teve um período da vida do Sebastião Salgado que ele foi mais do que o Pelé, né? No meio da fotografia, ele conseguiu ser maior que o Pelé, do que o Pelé foi no futebol. Isso é coisa impressionante, né? Teve um período que o Sebastião Salgado foi mais conhecido que o Papa, né? Então você falava Sebastião Salgado em qualquer lugar, as pessoas O sabiam mundo todo. que ele tinha como praxe ele inaugurar uma exposição em diversas cidades dos 5 continentes no mesmo dia, né? Então, não só o talento que ele Interessante. sempre teve, como o compromisso que ele teve com a fotografia social, com a preservação indígena, né? Sempre fez um trabalho bacana sobre o trabalho escravo e tem um instituto, não esqueci o nome do instituto, Instituto Terra, que ele dirigiu com a esposa dele. Ele reflorestou dezenas de hectares em Minas Gerais, que ele comprou uma área exatamente para voltar com a floresta nativa. Então, é um cara fantástico, né? Então, isso porque ele conseguiu ser esse cara que disseminava e fez com que a fotografia virasse um passaporte para o mundo, né? Então a escola passa por isso tudo, né? A escola é um lugar também que a gente consegue fazer amigos para poder habitar a nossa vida, né? O Franklin é exemplo disso, Virei né? amigo. É Viramos isso. amigos, Virei né? amigo. E Isso tem é uma muito frase legal. que eu levo para a vida dele. Nós não precisamos ter as coisas. Nós precisamos ter amigos que tenham. É verdade, né? Foi onde ele se mudou, foi para uma casa com piscina, eu passei a frequentar a casa dele. Olha só, é um aproveitador, sem vergonha, né? Essa É, foi boa, essa foi boa. Não é? Eu aprendi Tá com certo, ele. é. Então, Tá assim, eu não certo. preciso ter, só basta ter. Ele comprou uma moto espetacular. Ah, Edson, posso dar uma volta? Ele tem, o meu amigo tem, eu não preciso ter. Entendeu? é Não é verdade, isso, é Edson? Eu verdade. aprendi com ele, mas o passo da imagem foi um marco na minha vida, continua sendo, porque foi onde tudo começou, né? O passo da imagem, eu ali querendo fazer um curso de fotografia, cheguei no passo da imagem, mas uma coisa que eu vejo assim, o seu crescimento, né? Você chega aonde você persevera, né? Porque assim, eu cheguei lá não sabendo absolutamente nada. Fiz lá o curso de fotografia, módulo 1, que são por módulos, né? Depois iluminação. E em determinado momento, eu passei a colar no Edson. Comecei a buscar. Nas minhas férias, eu chegava lá 8 horas da manhã, eu saía 10 horas da noite. Eu já tinha acabado o curso. Eu fui fazer um trabalho com ele, lembra disso, A gente Edson? chegou a fazer alguns trabalhos juntos, Eu né? fui fazer um trabalho com ele, e aí eu fiquei a madrugada toda diagramando, né? Fazendo a diagramação. Porque no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, eu tinha que ir lá para mostrar para ele. E fiquei a madrugada inteira. Quando eu cheguei lá, 7 horas da manhã, ele sentou, eu falei, Edson, tá pronto. Aqui, ó, eu todo feliz, a madrugada toda acordado. Ele plugou,
passou. Franklin, isso tá uma porcaria. Deletou tudo. Eu olhei pra cara dele e falei, eu tô sem dormir. Ele, não, senta aqui. Botou do lado dele, faz isso. Eu peguei meu caderno correndo e comecei, ó, a anotar tudo. E quando eu comecei, a minha primeira câmera, eu parcelei ela em 12 vezes. Uma câmera cropada, que hoje tá numa média dos R$ 5.000, pra quem não sabe. E comecei a fazer os trabalhos, ao ponto que eu cheguei a ter 3 câmeras full frame. Cada câmera está em média de 10 a 12 mil reais. Então, assim, eu comecei a minha primeira câmera cropada, né? Parcelada em 12 vezes e passei a ter 3 câmeras no valor de 12 mil reais. Então, assim, eu acho que o crescimento é o quanto você persevera, o quanto você busca, o quanto você quer, aonde você quer chegar. Eu acho que a fotografia é isso. É estudar, estudar e não pode parar de estudar. Quando você acha que você sabe de tudo na fotografia, na realidade não sabe nada. Aí encontra o Edson. Aí encontrar isso. Aí é aqui. Vou Aí já era. ter que ir lá de novo. Eu já abriu a porta. Tem um descontinho? Tem um descontinho. Ah, claro, depois né? vai ter- Na vai realidade, ter um você cupom. tinha que falar, Franklin, agora tem, ó, o Agora é podcast ali do desconhecido. Ó, aqui, ó. Você tinha que falar assim, ó, agora com podcast desconhecido, você tem aula grátis. É. Ó, que Aí, beleza, hein? Já mandou. Já mandou. Bem, acho que foi isso. Assim, foi pouco, a gente falou bastante, mas em relação ao assunto foi realmente pouco é essa verdade. aula. Mas aí já fica o convite para uma segunda parte aí para a gente Segunda poder parte aí. aprofundar Isso. mais. Queria agradecer, Edson, a sua presença. Foi muito. Agregou bastante, graças ao conhecimento aí que o Franklin já tinha sobre você. Gostei muito de ter te conhecido, foi um prazer. Legal. Bem, vou pedir que você deixe, então, suas redes sociais, a rede social do Passo da Imagem. Caso alguém queira procurar lá, a gente já vai divulgar isso e aí que apareçam novos alunos aí interessados a ter esse novo olhar para a fotografia. Ah, bacana. Eu vou aproveitar então essa deixa, né, e colocar aqui para vocês, compartilhar um procedimento que a gente tem que é muito legal. Em vez de só falar das redes sociais, quem quiser fazer um curso de fotografia, avalia, foca, né? Tem muita gente que fala assim, a fotografia é alguma coisa que a gente aprende na prática. É mentira. Né? Como escrever. Você precisa estudar a estrutura para depois praticar. E na escola a gente faz isso de uma maneira, a nossa metodologia a gente aprende estudando e aprende fazendo. Mesma quantidade de aulas teóricas que a gente tem para todos os cursos, é o mesmo número de aulas práticas que é fornecido. Então avalie isso sempre que você quiser fazer um curso. E na escola a gente tem um procedimento muito legal, que é para poder revelar esse comprometimento que a gente tem. É a única escola que faz isso. Não só você não precisa ter equipamentos para poder fazer as fotos, que faz parte da nossa orientação profissional, adequar o equipamento baseado nessa pergunta que o Franklin fez, sobre que câmera é melhor ou pior. A gente faz o aluno perceber que não existe câmera melhor nem pior, a gente adequa a compra dele, não só para a realidade econômica, quanto para o que ele vai fazer. Isso é uma assessoria que a gente dá bacana. Mas a gente tem outro procedimento que a gente abre na escola, que vai lá no site, faz a sua inscrição se você está afim de fazer um curso de fotografia e toda a primeira aula que a gente dá na escola é gratuita. Você chega lá, faz só a sua inscrição pelo site, o cara vai lá, assiste a aula, tira todas as suas dúvidas, faz a aula prática no mesmo dia da aula teórica para que ele tenha a oportunidade de comprovar. E o nosso projeto pedagógico é um projeto sério, que a gente quer, né, dar fruto disso, né, para ele se sentir acolhido na escola. Então isso é comprometimento, é seriedade. E a gente tem um público que aparece, toda hora aparece pessoas lá, né, assim, deslumbradas porque fizeram diversos outros cursos fora, não só presenciais quanto online, né, que não resultou em coisa alguma. Aí você que, se por um acaso já fez um curso desse, não acreditou, não aprendeu nada, cara, todo mundo aprende. Se eu aprendi, isso é uma frase minha, né? Qualquer pessoa aprende, né? Que você precisa é ter um bom tutor e acreditar e correr atrás, né? As nossas redes sociais, basta que você coloque lá no Instagram, Passo da Imagem, que você vai chegar na gente, né? Mas o nosso site está também disponível. A gente tem o Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem YouTube, a gente tem o nosso site, né? passodaimagem.com.br. Liga pra gente, fala lá com a gente no WhatsApp, que a gente vai ter maior paciência e disponibilidade para poder fazer qualquer tipo de orientação. Se achar melhor, agenda uma visita, passa lá que a gente mostra tudo, desmistifica todo esse universo para vocês. Tá E ótimo. se não encontrar, procurou não encontrar, entra lá no nosso Instagram que a gente vai mandar o link. Exatamente. A gente manda direto pro Direto Edson, para ele. Não tem problema nenhum. Franklin, suas redes sociais. Franklin Teixeira
É Franklin Teixeira, no Instagram. Te encontra lá, você... É vários FR, stories. ó, só que é um Franklin diferente, hein? FRANQUILN. Perfeito. Não tem como errar. Não tem. Não tem como. Vai encontrar lá vários stories lá. Franklin mesmo. Né? Franklin. Franklin mesmo. Franklin. Bem, aqui todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente reforçar. @podcast.desconhecido no Instagram. Você que está assistindo, se quiser no YouTube também, podcast Desconhecido. Só lembrando que a gente coloca lá o C maiúsculo para facilitar no encontro. Então, você que assistiu essa aula gratuita, é obrigação passar aí para 500 amigos mais próximos, compartilha aí. Todo mundo tem 500 amigos próximos que pode compartilhar, concorda? Então assim, compartilha com seus 500 amigos mais próximos aí essa aula gratuita. Se quiser fazer a aula inicial lá com o Edson no Passo da Imagem, se inscreve lá no site, manda um WhatsApp. Agradecendo mais uma vez a presença. Continua assistindo a gente e... Só isso? Tem mais alguma coisa? Mais algum recado? Isso. Lembrando aí, de novo, que eu falei lá no início, vai ter o QR Code na tela aí para vocês poderem contribuir com esse projeto. Mais uma vez aí, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todos. É isso, Edson.